Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 17/7, mais um dia nessa série dos pontos de vista de uma galera da Bíblia, né? Hoje, mais especificamente, a gente vai trazer uma ideia poética daquilo que foi o ponto de vista do que a mulher adúltera sofreu naquele dia, né? E viveu naquele dia, né? Diz o seguinte: fui pega em flagrante. O desespero era do mesmo tamanho que a vergonha, que a certeza de que eu estava errada e de que eu estava caminhando para o corredor da morte. Meus cabelos sendo puxados nos ritmos dos insultos de alguns que eram vestidos de hipocrisia, pois eu sabia o que alguns fizeram no verão passado. Com a sentença no coração, eles me conduziam como um rato de laboratório para um experimento com o Nazareno, que eles também tanto odiavam. Era madrugada, quando fui posto de pé, aos pés daquele homem, pés surrados de alguém que caminha sem luxo algum, ao lado de pessoas de todos os tipos, enquanto muitos já tinham escolhido pedras e já estavam com elas nas mãos. Ele decidiu ficar com as mãos vazias para o seu dedo se ocupar em levantar a poeira do chão e revelar algumas coisas escondidas. Ainda assim, cegos pela religiosidade vingadora e justiceira, não paravam de perguntar a ele se valia mais a lei ou as suas palavras. Eu nada entendia, porque não queria ver o resultado de toda aquela situação. Não queria ter a visão de uma pedra em minha direção. Então veio o veredito: quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Um silêncio ensurdecedor lotou o pátio do templo. Tal como uma sinfonia, as pedras foram caindo, sem ritmo algum, mas que sincronizavam com as batidas do meu coração. De unanimidade do ódio à unanimidade do peso da consciência. Todos se foram levando consigo os seus martelos judiciais. Ficamos só eu e ele naquele local. Então o advogado fiel olhou para mim e me deu o direito de fala, perguntando o óbvio: não ficou ninguém para te condenar? Com resposta curta, pois eu ainda estava assustada, com a face da morte que havia chegado muito perto de mim, eu disse a ele que não. E então, de advogado a juiz, deu a sentença: nem eu te condeno, pode ir e não peques mais. De repente senti uma leveza dentro de mim, uma vontade de viver diferente, tendo comigo a soltura daquele que é o dono da vida. As pedras, nenhuma delas tiveram peso suficiente para sobrepor a importância da pedra da esquina. Nossa passagem está em João 8, 1-11, que diz o seguinte: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério, e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Algumas versões falam desenhar. Ele continuou a exigir alguma resposta, de modo que ele se levantou e disse. Ou melhor, eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher:
onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Amém. A palavra que eu quero trazer hoje aqui como palavra-chave, né, é religiosidade. Nós cristãos, se não fosse a graça, estaríamos perdidos. Isso é muito óbvio, né? Mas como óbvio muitas vezes tem que ser dito, é essa a verdade. Muitas vezes aquilo que era para ser bênção se torna maldição em nossas vidas. A religiosidade, a religião é uma delas. Muitas vezes nós queremos ser justiceiros com a nossa própria mão, ao invés de sermos justos, né? Tem uma grande diferença entre ser justiceiro e ser justo. Queremos colocar um tamanho sobre alguns pecados, falando que tal pecado é um pecadinho, tal pecado é um pecadão. Mas a gente tem que entender que os pecados sempre são do mesmo tamanho para o Senhor. A gente quer dizer que o meu pecado é perdoável e pequeno e o do outro é grande e imperdoável, né? Quando a graça nivela tudo isso. Então, é aquela máxima, né? Sempre a graça tem que ser para mim e a justiça para eles, né? No caso aqui do que a gente leu, não foi diferente. É uma das passagens que eu tenho mais curiosidade de saber o que Jesus escreveu naquele chão, o que ele desenhou, né? Para ter pego todo mundo de surpresa, assim, todos os fariseus de surpresa, ter feito com que eles pudessem tirar da mão deles, abrir mão, literalmente, da justiça, né? Que eles faziam. Então, eu queria saber, acho que é uma das coisas que eu mais quero perguntar para Jesus na glória, né? Eu tenho muita curiosidade de saber sobre isso. Fico pensando em qual a obra de arte que ele fez ali naquele momento que pôde salvar aquela mulher, e também fez com que muitos religiosos da época colocassem na consciência e vissem que eles não eram merecedores de fazer alguns atos, né? Aquele, por exemplo. Eu peço a Deus para que a religiosidade não nos venha cobrir das vestes de santidade que Ele insiste em colocar em nós. A partir do sangue que Ele verteu na cruz, que Ele derramou por mim, por você, por nós todos. Que a gente possa ver nas nossas mãos que a pedra não tem o mesmo peso da graça. Que a gente possa cada vez mais entender que a gente precisa estar continuando em oração por aqueles que estão perdidos e aqueles que caíram em pecado. É difícil ser assim, é difícil. Porém, Ele nos ajuda. Ele é aquele que nos orienta a fazer dessa forma. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos por esse dia 290. Santo é teu nome, Pai, e glorificado seja tu. Eu queria muito, Pai, saber o que o Senhor falou para aqueles fariseus, aqueles lá que queriam colocar o Senhor à prova. Eu queria saber, Pai, mas que aquilo que o Senhor escreveu, Pai, que eu possa continuar lendo hoje. Que quando eu tiver uma pedra na minha mão para atacar em alguém, Pai, eu possa entender, Senhor Deus, que eu não sou totalmente santo, eu não sou completamente santo igual o Senhor é. Então, eu não posso, Pai, eu não posso querer apedrejar alguém, sendo que eu também possuo falhas, possuo pecados de mim que só são limpos pela sua graça, pelo seu refrigério, pelo seu amor, pelo seu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Amém.
Deus abençoe você. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, hashtag adúltera aqui embaixo. Você pode também baixar o nosso aplicativo, Uma Xícara de Poesia, disponível para Android. Pode baixar também nosso e-book, Poesias de um Errante, que lá tem todos os vídeos, né, no caso do aplicativo, e todas as poesias também até então, tá bom? Aqui embaixo também tem um link para você poder doar para o Demel, e aqui embaixo também tem um link para você poder enviar sua arte para a gente possa exibir aqui no final do mês, tá bom? Deus abençoe você e não esqueça que a arte é um ingrediente fundamental na grande receita da vida. Valeu, gente!